obrigado pela oportunidade que a Brem está nos dando de apresentar um pouco da história e o futuro da atividade combustível derivado de resíduos, CDRs, no Brasil. Queria registrar que esse trabalho eu fiz em conjunto com o meu parceiro de trabalho por longa data, aí, o Francisco Chaves Júnior, que hoje é um consultor da Brem nessa atividade. Antes de começar propriamente o tema, eu gostaria de dividir com vocês um livro que eu estou lendo, eu gosto de fazer isso, que é do How the World Really Works, é do Václav Smil. Eu acho que vale a pena vocês lerem esse livro, para quem tem interesse na atividade de energia, é muito, muito interessante. Nesse livro, a gente nota que no ano de 1800, o consumo de energia gerada por outras atividades, liberada para a utilização, era de 0,05 gigajoule per capita. Já se a gente vai para o ano 1900, um século depois, o 0,05 passa para 2,7 e vocês veem que a população da Terra aumenta para 1,8. Já nos anos 2000 e 2020, a população aumenta de 6 para 6,1, 7,8, e o consumo per capita salta para 34 gigacal. Ou seja, nos últimos 220 anos, o consumo de energias no Brasil, geradas por vários combustíveis fósseis, mesmo com as eólicas, as solares, aumenta em 5.300 vezes. E um fato interessante, vocês verificam que está escrito aqui embaixo, o atual suprimento de energia per capita da população mundial, 40% da população mundial, corresponde a mais ou menos 3 bilhões, 200 milhões de pessoas, praticamente o pessoal vivendo na África, né? Que a França e a Alemanha tinham em 1860. Imagina a minha energia igual a uma França e a Alemanha, quanto que tem que aumentar esse consumo de energia. Mas outro fato que expõe é que o consumo de combustível fóssil hoje no Brasil, no mundo, é praticamente o dobro do consumo de água potável no mundo. Então, vejam a dependência maior de combustíveis fósseis, elemento principal do aquecimento global. Agora, entrando já no processo da apresentação, o consumo de resíduos como fonte de energia começou na Alemanha, na Europa, no final do século XVIII, e principalmente para aquecimento de água, para geração de vapor, né? Já na década de 70, no Canadá, e na Bélgica, propriamente dita, começaram as primeiras operações de utilização de resíduos como fonte de energia e substituição de matéria-prima para a produção de clinker. Clinker é o componente principal da produção de cimento, né? E desde 76, 70 e pouco, essa tecnologia vem sendo desenvolvida e cada vez mais combustíveis, resíduos substituem combustíveis fósseis e matéria-prima nos fornos de cimento. Isso permite preservação de recursos ambientais, naturais, principalmente como coque de petróleo, gás, carvão, permite também a redução de consumo de calcário, de bauxita, de minerais, como minério de ferro também, né? E, principalmente, ela reduz a emissão de gases efeito estufa, CO2. No Brasil, a gente teve uma situação bastante interessante no início logo depois da Eco 92, e começou-se uma tentativa de consumo de pneus em lascas em São Paulo, no início logo em 92, 93.
Em 96, tentou-se primeiramente em São Paulo desenvolver a atividade de compressamento de resíduos industriais, mas houve uma certa dificuldade junto ao órgão ambiental que, por não ter regulamentação, por não ter dados maiores da atividade, não permitiu. Felizmente, 2 estados foram pioneiros nisso aí, logo em 96, que foi o Rio de Janeiro e o Paraná, e que fizeram vários testes, validaram uma atividade e permitiram que iniciasse o coprocessamento nesses 2 estados. E vocês veem aí embaixo uma foto da primeira planta de preparo de CDR, uma planta grande, aí feita, construída no município de Magé, planta essa na época de uma empresa chamada Ambiência, do pessoal dos Parigós, dos irmãos Parigós. Mas o principal suporte para realmente dar um startup mais forte na atividade de cimento foi os pneus usados. O que aconteceu com os pneus inservíveis, pneus usados? Os órgãos ambientais passaram a ter uma preocupação muito grande com esses passivos que estavam gerando no país, com risco de incêndio, com criadores de vetores epidemiológicos, como da dengue, né? E aí a CONAMA, através do IBAMA, soltou uma resolução em 1999 que obrigava os geradores de pneu, os produtores de pneu e os importadores a reciclar ambientalmente 5 pneus usados por 4 pneus novos para acabar com o passivo. E a partir de 2000 começou um processo forte de implementação do coprocessamento de pneus triturados e pneus inteiros, através da adaptação das fábricas de cimento, se investiu-se nisso nas fábricas de cimento, e, simultaneamente, vários empreendedores começaram a criar suas plantas de trituração de pneus para fornecer para cimenteiras utilizarem como fonte de energia e substituto de minério de ferro. Rapidamente o passivo acabou os passivos ambientais, a resolução foi se afrouxando um pouco, porque aí não precisava ser 5-4, já era 1-1, e hoje é um sucesso, né? Em 3 anos isso foi implementado e hoje é um sucesso, é um exemplo para demais países do mundo. E, para vocês terem ideia, até os pneus das grandes minerações, dos caminhões fora de estrada, aqueles grandes pneus de pá carregadeiras, são coprocessados, são triturados e coprocessados em fábrica de cimento. Vocês veem aí uma foto de uma das principais empresas de trituração de resíduos, de pneus, né? Essa planta aí, situada em São Bernardo do Campo, da CBL, ela produz aí em torno de 10 mil toneladas mês de triturados de pneu. Bom, após quase 30 anos de atividade, o parque atual tem mais de 50 plantas para produzir CDRs e pneu, de resíduos industriais e outros tipos de resíduos. Somente as plantas de resíduos classe 1, que são resíduos perigosos, industriais perigosos, tem uma capacidade hoje de 600 mil toneladas ano, e 80% dos produtores de CDR classe 1, né, são associados da ABREM. Temos o prazer de tê-los como associados da ABREM. E já existe no Brasil, isso é novo, recém, 4 plantas produzindo CDRs de resíduos sólidos urbanos. A maioria das plantas de CDR, de cimento, estão licenciadas para construir CDR, e nos últimos anos a indústria cimenteira iniciou um crescimento forte e a média nacional de substituição de combustível por de 25%, o ano passado atingiu 28% de substituição, e algumas já estão operando com mais de 50%, com em torno
de 50% são desfósseis por ajuda de muita gente, de relatórios da BCP e conversando com pessoas, empreendedores, técnicos que atuam nessa atividade há muito tempo, que a gente conhece, chegamos à conclusão que a indústria cimenteira coprocessou, utilizou isso como resíduo como fonte de energia e substância de matéria-prima de 22,5 milhões de toneladas de resíduos, sendo 18% disso pneu, 34% resíduos de biomassa, casca de arroz e bagaço de cana e outras coisas mais, substituto de matéria-prima 19%, e CDRs, principalmente de resíduos industriais, 35% dessa massa de 22 milhões e meio são esses materiais. Se vocês para terem uma ideia de quantidade, se a gente pegar só os pneus que foram coprocessados, daria para dar 1,3 voltas na Terra por volta pelo Equador, alinhado um pneu atrás do outro. São 4 milhões de toneladas. O volume desse total de 22 milhões de toneladas, se nós empilhássemos numa altura de 20 metros, nós precisaríamos de 200 estádios do Maracanã guardar esses resíduos. Essa instituição por resíduos, né, o petcock e os minerais, dariam 11 milhões e 500 mil toneladas, precisariam de 600 mil carretas basculantes para poder transportar toda essa quantidade, para vocês terem ideia. Mas o principal é o seguinte, eliminar a emissão de 20 milhões de toneladas equivalentes de CO2. Para terem uma ideia, ele representa a emissão de CO2 de todos os automóveis de São Paulo, da cidade de São Paulo, em um ano. Então, imaginem isso, de São Paulo, da cidade de São Paulo, durante um ano. E sobre o futuro, a indústria de cimento, ela desenvolveu um roadmap com diversos atores aí importantes desse conhecimento, né, que para a redução de gases de efeito estufa, junto com o IFC, junto com o Banco Mundial, junto com o IEA e junto com participantes da Academia Brasileira e Internacional. E a conclusão é que, para abaixar a emissão de CO2, uma das principais ferramentas é aumentar a atividade de coprocessamento de CDR e, com isso, necessita praticamente dobrar o consumo de CDR praticado nos anos de 2014. E, com isso, a gente acrescentaria mais 3 milhões de toneladas ano de redução das emissões de CO2. Os estudos da Brem dedicam que na próxima década, a capacidade de produção de CDR atender a demanda da indústria, mas principalmente também de outros processos de geração. Não ficaria só restrita à energia, a cimento, mas também para energia elétrica e vapor. Somente de CDR, de resíduo urbano, seriam necessários 17 milhões de toneladas de resíduos a serem tratados, produzindo CDR, compostos orgânicos e reciclados. Para isso, dezenas de plantas teriam que ser construídas, com um investimento aí em torno de 20 bilhões de reais, né? Esses números são baseados nas últimas plantas desenvolvidas no mundo. Eu peguei o caso que trata 540 mil toneladas ano de RSU, de resíduo sólido urbano. Com isso tudo vai gerar emprego, tanto na operação das plantas, no transporte, como no parque de produção de equipamentos, né, de montagem e de engenharia para projetar essas plantas. Isso possibilitaria uma destinação ambientalmente adequada e nobre aos resíduos, recuperando esse enorme potencial energético, né? Finalmente, o esforço da Brem será coroado ao viabilizar uma destinação de resíduos, valorizando-os
gerando riqueza, trabalho, investimento, reduzindo as emissões e preservando recursos naturais às gerações futuras. Senhores, era isso que eu teria, senhores e senhoras, era isso que eu tinha que dizer, apresentar para os senhores, vou estar pronto para depois conversarmos no debate, ou está aqui os meus dados, para que vocês, eventualmente, me mandem questões ou sugestões, estarei à disposição. Muito obrigado. Então, agradecemos a participação do Francisco Leme, ele que é vice-presidente do Conselho da ABREM.